Boa noite, Radical. Eita, o pessoal tá animado hoje. Eu sou o Abel. Vou começar como eu sempre começo, né? É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, comecinho de noite, finalzinho de tarde. A gente estava conversando hoje lá em casa, né? Sou casado com a Aline, que está aqui. A gente está pertinho de completar 11 anos de casamento, né? Faltam alguns dias, para a glória de Deus, porque eu já empurrei a nossa família para o precipício algumas vezes, mas Jesus segurou a gente, né? Me segurou e restaurou algumas coisas nas nossas vidas. E a gente tem a Maria Clara, que vai fazer 9 anos daqui a pouco também, comecinho de fevereiro. E o Pedro Lucas, né, que tem 5 anos. E por que eu estou falando isso? A gente estava conversando lá em casa falando de hoje e tal, que eles iam vir para o GF. Aí a Aline pegou e falou para a Maria: Maria, quando for tu que for adolescente e teu pai for levar alguma reflexão lá, ela já ficou meio assim, né, meio envergonhada, mas é uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz em ver o Radical lotado, quase lotado de adolescentes, de jovens, para ouvir a palavra de Deus, para entender um pouquinho o que Deus quer de nós. E toda vida que os meninos me convidam, dá um temor no coração, mas também dá uma alegria muito, muito grande de partilhar um pouco da palavra com vocês, certo? E aí, para começar, eu queria que a gente... Vamos ficar em pé para a gente orar? Só para você mudar aí para a gente ler aqui um texto e para a gente fazer uma oração. Muda, só para mudar de posição aí, espantar um pouquinho a preguiça, o cansaço, né? Ontem foi Atos Radicais, teve uma galera que suou a camisa. Mas quem tiver com a Bíblia aí, antes de a gente orar, eu queria convidar a gente para ler Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus, capítulo 4, versos 12. Teve espadas para o ar ontem? Teve, Luizão? Teve? Teve. E a galera, se garantiu? Posso testar? Tá certo. Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus fala assim para mim e para você. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Vamos ler de novo? Vamos ler todo mundo junto aqui, quase que num coral, devagarzinho, começando do 12. Você está com versão diferente talvez, mas leia e acompanha aí. Vamos lá. E tem aqui na tela, né? Os meninos colocaram aqui, obrigado. Pois a palavra de Deus é viva, pode seguir, galera. É viva e eficaz. Amém. Baixa tua cabeça. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos alcançou onde a gente estava. Situações diferentes, mas na mesma lama. Situações diferentes, mas perdidos do mesmo jeito. E o Senhor vai lá, nos alcança, nos limpa, nos purifica, nos dá uma nova esperança. Nos dá uma palavra viva, eficaz, que penetra o coração, a nossa mente, que divide a nossa alma, nosso espírito, que vai nos desejos mais íntimos do nosso coração e ressignifica tudo isso e dá um novo significado para tudo isso. Que essa noite a gente fale um pouquinho sobre essa palavra que é capaz de transformar, que é capaz de dar vida a quem estava morto, que é capaz de renovar aquele que está desanimado, que é capaz de dar força àquele que está exausto, que é capaz de colocar um sorriso naquele rosto que tem estado tão triste. Continua conosco, nos abençoa, no nome poderoso de Jesus, amém. Pode sentar, pessoal.
Para começar, eu não vou fazer espadas para o ar, não. Mas valendo 2 chocolates que os meninos vão entregar ali para vocês, né? E aí o Luizão, não sei se acabou. Se tiver acabado, ele corre ali para comprar na bodega. Na bodega, certo. Olha aí, ele está dizendo, parabéns, Isabel. É isso aí, valeu, Luizão. Quem consegue citar para mim todos os livros da saga Harry Potter? Valendo um chocolate. O primeiro que chegar aqui na frente e citar vai ganhar o chocolate. Já foi. Pode ir? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Sei. Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Acertou? Acertou? Não, parte 2 não, mas não é o filme, é o livro. Livro. Qual? Não é o Príncipe Mestiço, é o Enigma do Príncipe. Não ganhou o chocolate, mas ela quase acertou. Vou pegar esse mesmo chocolate. Se prepara aí para sair da cadeira. Quem chegar aqui primeiro e responder ganha o chocolate. Eu quero os 10 primeiros livros do Novo Testamento. Sério, radical. Não, tem que vir falar aqui. Não, aí... Se for olhar no índice aí... Acabou o tempo, porque eu estou vendo que vocês estão pescando, acabou o tempo. Eu estou vendo que a galera está pescando ali na Bíblia. Mas assim, vamos lá. A gente vai falar hoje na série Dilemas, a gente vai falar sobre... Dentro de uma série maior, que é Resoluções, eu resolvo navegar na palavra. E eu fiz uma brincadeira rápida. A gente vai ver que esse eu resolvo navegar na palavra não tem só a ver com decorar a ordem dos livros da Bíblia, mas esse talvez é um indício, é uma pista de como é que está o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Talvez se eu pedisse todos os livros da saga Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, outras séries de livro, vai um aí, Levi, qual é aquela lá que tu gosta? Maze Runner, talvez mais de um, acertei? Mais de 5 ou uma dezena de vocês acertaria. E quando eu falei dos 10 primeiros livros do Novo Testamento, para ficar um pouco mais fácil, porque o antigo costuma ser mais difícil, eu vi alguns rostinhos assim, quase que desesperados, por não saber, por achar que sabiam, mas ficaram na dúvida de vir aqui passar vergonha, ou porque sabiam, mas estavam com vergonha de qualquer jeito. Então, talvez isso dá uma pista de como é que a gente tem se relacionado com a palavra de Deus, com a Bíblia. E isso já é um estalo muito forte, talvez um puxão de orelha na minha e na sua, de o que a gente tem feito com esse livro que hoje a gente carrega no celular. Eu até fiquei pensando como é que foi o Espadas para o Ar ontem com o celular, né? Porque na minha época, um pouquinho de tempo atrás, levantava lá a Bíblia Zona, normalmente pesada. Foi? Não teve, rolou o celular não? Pesquisa? Show. Show. Eu fiquei pensando, como é que vai ser, né? Porque a maioria da galera está no celular. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar sobre dilemas, né? Existe uma teoria dos dilemas. Vocês sabiam disso? Alguém sabia? Alguém conhece a teoria dos dilemas? Não? Ela é uma teoria que a gente estuda na faculdade, né, em algumas faculdades. E aí eu vou dar uma resumida do que é um dilema. Você está pilotando, não sei se é pilotar, mas vai pilotar um trem. Esse trem está indo aqui no trilho, obviamente, né? E quando chega ali na frente, ele encontra uma bifurcação.
Eu vou suavizar, porque a teoria dos dilemas, quando a gente vai estudar, ela é meio sanguinária, né? Assim, ela dá uns exemplos meio... Você sai depressivo da aula. Mas eu vou facilitar, mas talvez para alguns não vai ser tanto não, porque tem muita gente que ama animalzinho, eu vou usar os animaizinhos aqui. Você chegou lá na linha do trem, na bifurcação, se você for para o lado esquerdo, tem 5 cachorrinhos que não vão conseguir sair do trilho e o seu trem não tem freio. Se você for para o lado direito dessa bifurcação, tem 10 filhotinhos que não vão conseguir sair do trem, do trilho, e o seu trem não tem freio. Esse é um dilema. Porque você não tem saída sem dor, você não tem saída sem consequência, você não tem saída da forma que você gostaria de sair. Porque quando a gente está na teoria dos dilemas e o professor apresenta isso, ele não fala que o trem está sem freio ou que os cachorrinhos não vão conseguir sair. Ele dá o exemplo geral e a gente, é só puxar o freio. Não tem freio, meu irmão. É só pedir a alguém para correr rápido e tirar os cachorrinhos, você está sozinho. Então esse é um dilema. Um dilema é um momento da minha vida onde eu me encontro numa situação que tem 2 ou mais opções, em que qualquer uma delas eu vou ter uma consequência para mim ou para outras pessoas. Deu para entender mais ou menos? Nós estamos vendo uma série de dilemas. E dentro dessa série de dilemas, a gente está falando sobre eu resolvo navegar na palavra. Essa frase tem 3 pontos que eu queria nesse começo também trazer. Eu resolvo, então envolve uma decisão. Navegar envolve uma ação. Na palavra envolve um lugar, um espaço, um objeto. Aí você vai entender esse vocábulo de acordo com as suas experiências. Eu resolvo navegar na palavra. Então, primeiro que o pronome está na qual pessoa? Singular ou plural? Não, plural não, gente. Singular. Pelo amor de Deus. Singular. Senão a gente vai entrar para a aula de português. Singular. Primeira pessoa do singular. Eu. E aí eu estou lendo, mas vocês também estão lendo. Então é você. É uma ação individual. É óbvio que essa ação talvez pode denotar, pode levar para um coletivo. A gente pode ler junto no GR. O que é o GR? Um grupo de pessoas que se reúne periodicamente para andar, caminhar como cristãos. A gente pode ler junto no culto, como a gente leu hoje. A gente pode ler juntos em alguma palestra, em algum lugar que você vai. Mas hoje a gente quer falar eu, primeira pessoa do singular. Resolvo tomar uma decisão. Quem fez uma listinha de ações para mudar em 2023? Na virada do ano? Levanta a mão bem alto aí. Sério? Legal. Façam, ainda dá tempo. Tem muito 2023 pela frente. Então a gente resolve, é uma decisão pessoal, primeira pessoa do singular. Eu resolvo navegar na palavra. Navegar. O que é navegar? Entrar num barco, pegando o verbo como se no princípio, porque não tinha esse navegar na internet antigamente, né? Navegar, pegar um barco, pegar um meio de transporte, que seja a internet, vou entrar numa rede sem fio, vou navegar para algum lugar. Então eu tenho uma ferramenta, eu tenho um porquê, eu tenho para onde eu estou indo, tudo isso faz parte do navegar. Só que aqui a gente já está definido, é na palavra. E aí o que a gente vai ver essa noite? Por que navegar na palavra? Por que é interessante a gente resolver isso? Quais são os perigos de não navegar na palavra? Qual palavra? Né? Porque hoje o tema é eu resolvo navegar na palavra. Pode ser nas palavras da J.K. Rowling, se eu não estiver enganado, que é a autora do Harry Potter, ou do C.S. Lewis, que é do Crônicas de Nárnia, ou do Tolkien, que é do Senhor dos Anéis, ou qualquer outro autor. Pode ser nas palavras deles. A gente pode navegar no universo Harry Potter e querer descobrir qual é a melhor casa, se é a Sonserina, a Grifinória, Lufa-Lufa ou Cruvinal. A gente pode querer navegar no universo do Crônicas de Nárnia, entender o que é o leão, o que ele significa, por que ele está ali, por que ele não aparece sempre. Pode, é uma decisão. Aquilo pode ser o centro da minha vida, como várias pessoas estão por aí
vestidas de Harry Potter, de Rony, de Hermione. E aquilo é o que move a vida delas. Algumas fazendo cirurgias para ficar parecida com Harry Potter, marcando a testa com a tatuagem. Mas a gente resolve navegar em uma palavra, e a gente vai ver que palavra é essa. Então vamos lá. Valendo mais um chocolate, já que ninguém ganhou. Quem estava segurando o cartaz amarelo lá atrás, aqui bem na entrada? Era você, né? Qual frase tinha no cartaz amarelo que aquela moça estava lá atrás, estava segurando? Não, você já veio, vai, fala. Ó, ganhou um chocolate aqui, viu, Luizão? Depois tu pega lá atrás com o Luizão, ele vai te dar. Por favor, desligue o celular e ligue-se com Deus. Então eu estava ali atrás olhando e já vi, né, a gente conectado aí no celular, vi algumas paquerinhas assim, piscado de olho também, mas tenta dar uma esfriada aí, senta, vamos conectar aqui para a gente ir junto. O tempo é curto, a gente vai ver algumas coisas, então eu peço um pouquinho de atenção de vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer, baseada no domingo passado, é: e aí, como é que está a conexão de vocês com Deus? Quem estava aqui domingo passado? Lembra da conexão que o Euriano falou? Como é que está a conexão de vocês com Deus? Será que o sinal tem pegado sem cabo? Ou será que você precisa de uma afiação das boas, vinda de algum outro lugar, para que o sinal da conexão com Deus chegue até você? Será que você está conseguindo fazer isso na primeira pessoa do singular? Ou será que precisa que alguém esteja o tempo todo te cutucando, te empurrando, te puxando, te jogando, te lembrando, mandando mensagem, sinal de fumaça, para que você resolva diariamente se conectar com Deus? Será que essa conexão é 3G, 4G, 5G? Ou será que não tem nada de G? Talvez um D de desconectado? Como o Euriano falou no domingo passado, essa desconexão, ou uma conexão com a banda fraca, com o sinal fraco, em passo de tartaruga, traz algumas consequências reais e assustadoras para nós, que pelo menos vislumbramos a Cristo. Eu acredito que você que está aqui essa noite, ainda que você não tenha entregado a sua vida, reconhecido Cristo como Salvador, você tem um vislumbre de Cristo, que é enxergar Cristo de uma maneira embaçada, de uma maneira não tão clara, de ouvir falar. E você veio aqui para talvez conhecer um pouco mais desse Cristo, você tem esse vislumbre. Mas se você não melhorar a sua conexão com Deus, como a gente falou domingo passado, isso traz consequências reais e para nós cristãos assustadoras para as nossas vidas. Falta de plano, falta de perspectiva para o futuro, falta de esperança, insuficiência de conhecimento para saber o que Deus quer da minha vida, o que Ele quer que eu faça, por que Ele quer que eu esteja aqui no Radical. Relacionamentos quebrados, relacionamentos manipulados, relacionamentos mais falsos do que alguns jogos baratos que a gente compra, pirata, sabe? Que você consegue jogar, mas não consegue jogar em rede, que perde toda a graça. Ou um videogame destravado que você ganhou e é legal, mas você não consegue conectar com teu amigo e jogar uma partidinha de qualquer um dos jogos que você gosta. É mais ou menos isso que começa a acontecer na nossa vida quando a gente está desconectado com Deus. Euri também falou que essa desconexão tira ou transforma a nossa alegria em momentos demo de alegria. O que é um demo? Não sei nem se é essa palavra que vocês usam hoje com jogos. Show, obrigado, viu, Luca? É um demo, então é um jogo que você está doido para jogar, você consegue um demo e consegue jogar 2 minutos. É esse momento de alegria que acontece nas nossas vidas quando a gente está desconectado. Passa logo, a gente nem percebe. Aparece uma coisa e tira, aparece alguém e tira. Qualquer besteira tira. Então a nossa desconexão gera momentos demo de alegria. Não é um jogo full, não é um momento full. Você não tem contentamento. Você não consegue se alegrar em Deus por Ele só. Você precisa ter alguém, você precisa ter algo, você precisa ter o novo do algo. Eu não vou perguntar, mas responde aí. Quem tem um iPhone 14? Não precisa levantar o braço, não. Talvez você já está pensando no 15. Porque o 14 já não está trazendo mais a alegria. E aí, como é que está a sua conexão com Deus?
Qualquer conexão parte de algum lugar. Não existe conexão do lugar com ele mesmo. Seria um retorno, uma volta. Então a conexão é sair de um lugar e ir para outro. Partir de um lugar e ir para outro. Sair de alguém e ir para outro. Então a minha conexão com o Levi como pessoas tem que sair de mim e partir para ele e dele para mim. Para o Mateus, para o Davi. Porque senão não é conexão. Não adianta. Tem que sair de um lugar. Existe uma fonte. Existe algum lugar que o sinal parte. Não adianta você ter o iPhone 14 e já está querendo trocar pelo 15. Não adianta você ter o melhor PC gamer. Sabe, aquele que tem DDR4, a melhor placa de vídeo, uma memória que você não consegue nem contar, você não consegue falar, uma TV 4K, o melhor fone. Não adianta se a conexão não partir lá do ponto original. Você não vai conseguir conectar. E aí, como é que está a sua conexão com Deus? Se o sinal não estiver vindo da fonte, não vai ter internet. Se o sinal não estiver vindo da fonte, não vai ter conexão. E o cuidado que a gente precisa ter é que existem as fontes piratas, né? Existem alguns lugares, pessoas e algumas fontes que estão mandando sinais piratas de palavra, de alegria, de verdade, do que é viver igreja, do que é ser um cristão. E a gente vai ver que se eu e você, a gente não resolver navegar na palavra certa, a gente vai ser levado para qualquer lugar. Se eu embarcar nesse barco, é óbvio, sem saber para onde eu vou, o vento que bater vai me levar para qualquer lugar. Sabe aquela historinha do cara que saiu para a Índia e bateu na América do Sul? E achava que tinha chegado na Índia. Ele não sabia como era a Índia. Beleza, então qual é essa fonte? Eu resolvo navegar numa palavra. Qual palavra? Existem várias palavras. E você e eu, a gente pode navegar em qualquer uma delas. Será que a palavra é internet? Será que é dicionário? Será que é universo gamer? Será que é universo geek? Será que é Wikipédia? Será que é Google? Não sei vocês, mas vez ou outra eu pego perguntando o rumo da minha vida aos profetas do Google. E aí, Google, o que é que eu faço em relação a isso? E aí, Google, e essa igreja, como é que é? E aí, Google, e esse teólogo, e esse pastor, e esse menino aqui, né? Vou olhar aqui no Instagram se ele é um menino massa para eu namorar. Vou olhar as postagens, vou stalkear ele aqui, e isso vai decidir o futuro da minha vida em relação ao amor. Eu não sei vocês, mas isso acontece na minha vida de vez em quando. Encontro toda sorte de respostas. Principalmente as respostas que o meu coração quer ouvir. E aqui mora o primeiro perigo. As fontes piratas, as palavras que não são a palavra e não as palavras ou qualquer palavra, elas costumam me dar respostas que eu quero ouvir. Sabe? Deixar de mentir ou não deixar de mentir? Não deixar de mentir, porque não faz tanto mal assim. Uma mentirinha de vez em quando não machuca. As que massageiam o ego, aquelas que me conectam aos desejos mais sujos e loucos que habitam as profundezas da minha mente e do meu coração. E sempre que eu faço isso, conectar uma fonte que não é a fonte da verdade real e absoluta, eu entro em um universo sem firewall, sem antivírus e sem filtro dos pais. Sem firewall, sem antivírus e sem controle dos pais. Você vai navegar numa fonte que vai te mandar qualquer coisa, qualquer informação em relação a você, em relação ao Evangelho, em relação a Deus e a Cristo e a igreja, sem filtro nenhum. Então, se a gente for no Google hoje, a gente vai encontrar uma galera, já há algum tempo, que se chama de desigrejados. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. O que são os desigrejados? Vai, manda lá, brother, tu que levantou primeiro. Não, vai começar. Bora. Os desigrejados é uma galera que diz que, cara, eu sirvo a Cristo, Ele é meu Senhor, mas esse lance de viver igreja
não é preciso. Eu vivo igreja sozinho aqui na minha casa, trancado no meu quarto. Se você entrar na internet e for pesquisar, você vai encontrar uma galera que vai falar que talvez Jesus não é Deus, que ele foi um profeta cristão falando que Jesus não é Deus. Você vai encontrar uma galera falando que a Bíblia só vale os livros de Paulo. Você vai encontrar uma galera falando que só vale o Novo Testamento, esquece o Antigo. Então, toda sorte de bênçãos, toda sorte de maldições, talvez, né? Então você vai encontrar qualquer coisa, um universo onde tudo vale, tudo pode, a qualquer tempo, de qualquer jeito, do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e Eduardo, não vem me criticar, porque eu vivo igreja sozinho. Massa, né? Sabe aquele pecado que você faz sozinho, no teu quarto, na tua casa, na tua sala, não tem ninguém para ver. Essa é a igreja dos desigrejados. Não preciso falar para ninguém, não preciso contar para ninguém. Vou caminhando sozinho, aquilo vai me consumindo, mas Cristo é o meu Senhor. É isso que está aí, posto como as palavras. A gente poderia passar a noite toda falando de exemplos e de coisas que enchem o nosso coração de orgulho e que passam pelos frágeis filtros que fingimos colocar nas nossas vidas. O nosso orgulho é alimentado o tempo todo. E a internet valorizando, e a galera valorizando, e os padrões sociais valorizando. O cara que pega mais menina, a menina que pega mais cara, o cara que tem as melhores roupas e melhores sapatos, a menina que tem as melhores roupas e as melhores sandálias. Aquele que faz as melhores viagens, se liga no Instagram, os destaques, cada destaque é uma cidade diferente. Buenos Aires, Paris, Nova York, Sobral. Ah, Abel, então você está dizendo que é errado onde é? Russas? Rússia? Massa. São Petersburgo, né? Pode ser? Massa. Então, assim, eu não estou falando que é errado viajar, não. Eu estou falando que a nossa vida está pautada nisso, em ser o cara que viaja mais, em ser o cara que tem mais curtida. Essa é a nossa palavra. Essa é a nossa verdade. É aí que eu quero navegar. Se eu perguntar aqui sobre os influenciadores digitais, então, sair do universo dos livros, a gente vai acertar a grande maioria deles. Aquele cara que é mais viril e potente, até sexualmente falando, e aí entra uma verdade, uma palavra que domina as nossas vidas de uma maneira brutal, que é a pornografia. O mundo real é bem diferente da maioria dessas coisas. Sobram beijos, sobram amassos, falta lealdade, cumplicidade e amor verdadeiro. Sobram marcas, bons tecidos e extravagância, mas falta contentamento, humildade e generosidade. Sobram carimbos no passaporte, muitas selfies, muitos restaurantes visitados, muitas curtidas, mas falta conhecer e reconhecer o próprio coração que está em pedaços. Sobra virilidade, contagem de noites heróicas, de muito prazer, mas falta coragem para falar a verdade e encarar que eu e você nem somos homens ainda. Basta um olhar mais forte da mamãe que a gente às vezes chega a se borrar todinho. E essa tem sido a nossa verdade. Fingir, fazer de conta, mostrar o que não é, e a gente tem navegado nessa realidade de uma maneira intensa e profunda. É isso. Navegar pela palavra ou pelas palavras erradas só vai trazer frustração e evidência de que somos pecadores. E até que a verdadeira palavra nos alcance, viveremos numa roda gigante de enganação, sem freios, sem cinto de segurança e sem controle algum. Então, nesse primeiro momento, resumindo o que a gente conversou até aqui, vamos ficar atento. A gente precisa saber em que palavra a gente tem que navegar. Não pode ser qualquer palavra. Não pode ser qualquer verdade. Não pode ser qualquer Cristo. Porque até Cristo tem sido vendido de maneira diferente, de maneira falsificada, de maneira manipulada,
para que eu e você se apaixone por um Cristo que não existe. Tá certo, Abel, então a gente já falou tudo isso, você já meteu a porrada até aqui. Que verdade é essa, então? Que palavra é essa? Aonde eu devo navegar? Então, é exatamente essa a problemática. Ficar atento e entender, enxergar e reconhecer a palavra correta. E sabe quando é que você vai conseguir fazer isso? Quando você conhecer a palavra. Ah, então eu preciso decorar. Tem uma musiquinha. Quem é a cantora, amor? Me lembra aí dos livros. Cristina Mel. Tem uma musiquinha da Cristina Mel que são os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vai. Acho que a galera ali se identificou, né? E a minha esposa, por exemplo, que ela é da igreja antes de mim, desde criancinha, ela compartilha que aprendeu, decorou os livros através dessa música. Mas não é só sobre decorar que eu estou falando, mas para eu conhecer o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não vou falar os próximos para a gente lançar o desafio de novo, né? Eu preciso ir lá, eu preciso ler, eu preciso ter curiosidade, eu preciso lutar contra a vontade de andar de skate, lutar contra a vontade de jogar, lutar contra a vontade de ler mais o próximo livro da saga Harry Potter, de ficar mais 10 minutos com aquele menino gatinho que me ligou uma primeira vez, aquela menina que faz tempo que eu chego num radical mais cedo para sentar atrás dela ou do lado para ver se ela me nota. E, cara, vou decidir ler a palavra, conhecer. Como é que eu vou navegar por um mar que eu não conheço? Como é que eu vou navegar por um mar que eu não sei para onde ir? Como é que eu vou navegar por um mar que eu nem sei se é a verdade? Será que é a verdade mesmo? Será que esse livro de capa preta, na maioria das vezes, é a verdade? Que livro é esse? Quem escreveu? Quando foi? Por que eu vou acreditar nesse tal de Paulo aí, que escreveu um monte de carta para uma galera que eu nem conheço? Para você conhecer, você tem que ir lá. Então a ideia agora é falar diretamente para você que não deseja simplesmente vislumbrar Cristo. Que não quer ver Cristo como quem vê através de um vidro sujo, embaçado, mas você que quer enxergar Cristo claramente, como seu Senhor e seu Salvador. Para você que já faz isso, mas quer conhecer melhor esse mar, essa palavra. Deus nos deixou um conjunto de livros, 66 para ser mais preciso. Ah, Abel, são só esses? Por que não tem outros? O que são os evangelhos, os livros apócrifos? Por que eles não entraram? A gente poderia passar a noite falando aqui de alguns motivos, mas acho que essa não é a ideia. São 66 livros escritos em diversas épocas, diversos autores, contextos socioculturais diferentes, que apresentam uma unidade e uma concordância que deixa qualquer escritor de qualquer saga que vocês possam apresentar de boca aberta. A falta de contradições, a forma como que todos os livros da Bíblia apontam para o mesmo lugar, deixaria qualquer um dos nossos autores prediletos de boca aberta. Esse conjunto de livros passou por algumas reuniões que são chamadas de concílios, para discutir, para entender aqueles que têm concordância, aqueles que não têm divergência, é óbvio, aqueles que estão conectados com a mensagem central do Evangelho, e foi decidido que isso seria a nossa Bíblia. Diversas épocas, concordância, unidade. Vocês sabiam que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso? Vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais traduzido em toda a história? Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido em toda a história? Você sabia que a Bíblia, mais do que qualquer programa de psicologia, psiquiatria, qualquer programa de assistência social, é o livro que mais transformou vidas em toda a história? Nós cristãos acreditamos naquilo que a Bíblia apresenta. Ela foi integralmente inspirada pelo próprio Deus, certo? A gente tem livros escritos por Paulo, Lucas, Moisés, Davi, Salomão e um monte de gente. Mas vamos abrir aí 2 Timóteo, capítulo 3,
verso 16 e 17. 2 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou repetir. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, aqui está falando que qualquer livro da Bíblia foi escrito por uma mão humana, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele é utilizado para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então, se a gente quiser saber que palavra é essa que a gente está falando em navegar, para enfrentar os nossos dilemas, aqueles momentos onde eu estou sendo maltratado, onde eu tenho dúvida, onde eu tenho medo, é esse livro que a gente está falando. Um livro inspirado por Deus que tem como principal utilidade ensinar, instruir, repreender e corrigir aqueles que amam a Deus para que a gente seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, acreditamos que não há outra fonte, não tem esse lance de fonte pirata, não tem esse lance de hackear sinal, não tem esse lance de puxar o sinal que a Sara, onde vocês duas é Sara? A Sara vai jogar para mim. Não tem esse lance de puxar o sinal que a Aline vai jogar para mim, que o Tiago... Ah, Bel, então você está falando que não existe aprendizagem relacional. Não, existe, e a gente vai falar sobre isso no próximo domingo. Mas a gente precisa, para andar numa aprendizagem relacional, estar conectado com a mesma fonte que é a palavra de Deus e o próprio Deus. É ela que vai nos ajudar a enfrentar os nossos dilemas. Ela nos responde e nos guia sobre os comportamentos em relação às mais diversas situações pelas quais podemos enfrentar. As mais fáceis, as mais difíceis, as que vão trazer pequenas consequências e grandes consequências. Se você quer saber sobre relacionamento com Deus, a Bíblia fala. Se você quer saber sobre relacionamento com seus pais, a Bíblia fala. Se você quer saber sobre relacionamento com seu namorado, a Bíblia fala. Com o seu esposo e sua esposa, a Bíblia fala. Sobre amizade, a Bíblia fala. Se você quer saber sobre bullying, relacionamento com outras pessoas, a Bíblia fala. Se você quer saber sobre identidade de gênero, a Bíblia fala. Se você quer saber sobre feminismo e feminilidade, a Bíblia fala. Machismo, masculinidade, a Bíblia também fala. Se você quer saber como você vai tratar o teu dinheiro, Eduardo, quando você começar a trabalhar, quando você tiver uma família, esposa e filhos, a Bíblia fala. Se você quer saber o que você fazer enquanto você está solteiro com seu dinheiro, a Bíblia também fala. Sobre autoridade, política, a Bíblia fala. Sobre cultura, a Bíblia fala. Vocês conseguem perceber que para onde quer que a gente se mova, para qualquer assunto que a gente vá, de antigamente, de hoje, de amanhã, a Bíblia está pronta para falar, para responder, para argumentar, para discutir, no nível raso, no nível profundo, no mais alto nível. A gente vai conseguir usar essa palavra que a gente resolve navegar em 2023 para se posicionar, para viver da maneira que Deus quer, para entender como Deus quer que eu fale. E cada vez mais a gente tem que estar manuseando, tateando essa palavra da melhor maneira possível, porque cada vez mais o mundo vai enfrentar a gente de peito aberto, olho no olho, e dizer que a gente está errado. Quem já passou por confrontamento em algum desses assuntos que eu falei, em casa, no colégio, na faculdade, em qualquer lugar? Eu lembro, quando eu entrei na faculdade, na UES, 2005, eu não era cristão ainda, né? A minha conversão foi quando eu estava na faculdade. E os 2 primeiros anos da faculdade eu não era convertido, né? E aí eu estava no lado da galera que terminava a aula, saía para tomar uma, conversar, jogar uma sinuca, tal.
gastar o tempo que não vale de nada. E o resto dos 3 últimos anos da minha faculdade, eu já era convertido. Então eu estava no lado da galera que estava tentando tirar a galera da cervejinha do bar para trazer para a gente conversar sobre outras coisas num grupo da faculdade que chama Alfa e Ômega, fazendo reuniões, louvor e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque foi um dos períodos da minha vida que eu fui confrontado talvez de uma maneira mais injusta e desleal. Foi o período que eu estava na faculdade, como recém-convertido. Sem dó, sem piedade, sem olhar para o ser humano, dos direitos humanos nenhum. O que as pessoas, inclusive professores, tentaram fazer com a gente que era cristão dentro daquela faculdade era dilacerar tudo que a gente acreditava. Não era nem argumentar, não. Era tipo assim, estraçalhar. Sabe, pegar aquela nos jogos de arma, aquela bazuca mais potente e atirar a 5 centímetros assim do cara, pronto. Vai tu e teu Cristo para aquele lugar. E eu tinha um professor que ele fazia assim, questão de fazer isso. E a partir do momento que eu e você, a gente não tem convicção, a gente não conhece a palavra, quem é esse Deus, o que ele quer, o que ele vai fazer, o que ele fez, como é que ele vai fazer, como é que ele fez, quem é que vai estar comigo, quem não vai estar, das duas uma. Ou você desiste, ou você é dilacerado. Mentalmente e emocionalmente. E aí é óbvio que Jesus é poderoso o suficiente para restaurar um cristão que teve algumas convicções aparentemente dilaceradas por um professor de faculdade. Mas eu estou fazendo essa alerta para você e para mim, no colégio, na faculdade, onde quer que a gente vá, porque eu ainda sofro isso agora dentro do ambiente corporativo, porque a gente só vai conseguir, com amor ou com firmeza, ou os dois juntos, encarar essa galera de frente se a gente conhecer essa palavra. Não tem outro jeito. Sabe por quê? Hoje é muito fácil o Dudu puxar o celular dele ali, pesquisar, eu quero falar, vou discutir com um cara sobre isso e puxar. Mas esse cara que vai argumentar contigo já leu a Bíblia 10 vezes. Esse cara que vai argumentar contigo, ele já leu a Bíblia 20 vezes. E ele vai ficar o tempo todo jogando contigo porque você não conhece o mar que você decidiu navegar. Vira a bússola para o norte, aí navio todo para o norte. Caramba, mas não é para cá. Vira para o sul, não é para cá. Leste, oeste, sudeste, sudoeste. Você fica igual barata tonta, indo para todo lugar e não consegue conversar. Como é que você vai enfrentar os seus dilemas? Como é que você vai enfrentar essa galera? Você só precisa estar pronto e deixar ser guiado, confrontado, ensinado e moldado pela verdadeira palavra. Então, quando a gente fala, eu resolvo navegar na palavra, não é em uma palavra, é na palavra. E aqui no português tem uma diferença brutal. Não é qualquer palavra, é a palavra. Só tem ela. Precisa decidir navegar nessa. E quando a gente começa a navegar, a praticar, a entender o que Deus quer das nossas vidas, a palavra de Deus faz com que nós, como parte de uma árvore, como o Euriano falou no domingo passado, a gente comece a gerar frutos. Começa a deixar de ter medo, eu começo a ter menos insegurança, eu começo a ter mais confiança. Por que eu começo a ter mais confiança? Porque quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a me aproximar do próprio Deus. Eu começo a entender quem é esse cara que inspirou a Bíblia. Eu começo a entender qual é o plano desse cara que inspirou a Bíblia. Por quê? Como? Quando? Onde? Onde é, Deus, que o Senhor quer que eu esteja? Está lá o Luca perguntando. O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei quase nada, Deus. E aí, como é que vai ser? Hein, Misael? Como é que vai ser?
A gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a saber para onde a gente está indo, a gente começa a não ser levado por qualquer ideologia barata, qualquer ideologia diabólica, qualquer ideologia disfarçada de santa, mas com a essência de Satanás, efetivamente. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar alertas, precisamos mergulhar nessa viagem de navegar na palavra de Deus a partir de agora, a partir de hoje. Não pode ser amanhã. E aí um segundo perigo, e agora quando a gente já decidiu que vai navegar na palavra, é a gente não focar na palavra vocábulo, na letra, no que está escrito simplesmente, no conhecimento. Eu sou o cara, o Abel perguntou os 10 primeiros livros do Novo Testamento, eu consigo citar todos. Do Antigo e do Novo, de trás para frente e da frente para trás. Não é para isso que Deus está chamando para você para navegar. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é futilidade que não vai te levar a lugar nenhum. O conhecimento do que está escrito é conhecido manuseando, mas eu preciso entender que isso não pode ser o foco principal da minha navegação. Simplesmente conhecer. Porque aqui mora um grande perigo, que é o perigo do orgulho. Mas nós entendemos que nesse caso, a própria palavra de Deus nos chama a não parar por aí. Simplesmente saber, simplesmente decorar, simplesmente conhecer. O diabo conhece a palavra. Os ateus conhecem a palavra, muito mais do que muitos de nós. Saber e não fazer vira mero farisaísmo. A gente vira fariseu, hipócrita. Aqueles que portam uma religiosidade sem fundamento, que não transforma, que não chamam Abel lá do fundo do poço, mergulhado em pornografia, vaidade e um monte de coisa, e limpa para ser um pai de família, casado, que serve, que vai continuar falhando, mas que traz o ponteiro para Cristo sempre. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que o Tiago está chamando a gente para ser. A gente sai de uma ortodoxia, que é uma palavrinha que vai falar do conhecimento do que é certo, e a gente passa aí para uma ortopraxia, que é a prática do que é certo. Lembra Adão, lá no Éden, antes de Deus criar a mulher, ele chega para Adão e fala assim: ei, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão tinha a informação, ele tinha o conhecimento, ele tinha a ordem de que ele não podia comer. Mas na hora da prática, ele falhou. Na hora de colocar a palavra em prática, ele foi negligente. Na hora de liderar a sua esposa, ele não lembrou da palavra que ele conhecia. E eu e você, a gente faz isso várias vezes, diariamente, semanalmente. Deus está falando, não mente, a gente mente. Deus está falando, não mata, a gente mata. No olhar, assim, sabe? Quando o amigo faz um negócio que você não gosta, infeliz. Essa é a melhor palavra, às vezes, que a gente fala. A gente não adultera fisicamente, mas o meu olho olha 20 vezes para a mesma menina no radical, pensando 50 coisas que eu queria fazer com ela. Eu sei qual é a palavra. Eu e você, a gente sabe. Mais do que saber, a gente sente, que é o outro orto, que é o do sentimento. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Precisamos navegar para que cheguemos a algum lugar, para que possamos ser moldados, transformados e para que possamos atender ao chamado da própria palavra. O que eu posso fazer com o que eu vou lendo, com o que eu vou aprendendo, enquanto eu navego na palavra, enquanto eu decidi fazer isso? Eu guardo, eu marco, eu leio de novo, eu escrevo na porta do meu guarda-roupa. O que eu faço com isso? E eu queria fazer um parênteses com o mapa. Todo mundo sabe o que é o mapa? Quem não sabe o que é o mapa? Levanta a mão. O mapa é uma ferramenta aqui da IBC que é para você... Normalmente eu não vou abrir a Bíblia porque isso é coisa para o pastor. E o mapa é um chamado para a gente abrir a palavra de maneira simples e fazer 2 perguntas naquilo que você leu, seja um versículo, um capítulo, o livro todo. O que Deus falou comigo aqui quando Ele fala,
Sejam praticantes da palavra. O que ele está falando? Comigo. Comigo. Não é com o Luizão, não é com o Afonso, é comigo. E o que eu for fazer a respeito? Eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de adulterar com os meus olhos, eu vou deixar de matar com os meus olhos, eu vou deixar de invejar, eu vou deixar de... E vou começar a ser diferente. Então o mapa chama a gente para fazer 2 perguntas, que eu acho que é o que a gente precisa fazer em relação a navegar nessa palavra. O que Deus está falando contigo hoje, dia 14 de janeiro de 2023, sobre eu resolvo navegar na palavra? E como é que você vai colocar isso em prática na tua vida? Salmo 119:11 fala assim, ó: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A gente acabou de cantar isso. Eu estava até brincando ali, falando com o Afonso, da Jesuicidência, né? Eu pensei em ligar para os meninos do louvor e dizer: ei, canta essa música aqui, oferta agradável a ti. Mas como estava em cima da hora, eu desisti. Mas por Jesuicidência, ela foi interpretada aqui de maneira maravilhosa, que fala sobre esse salmo. Essa palavra que eu resolvo mergulhar, navegar, entrar nela, conhecer, saber, entender, e conhecer mais, entender mais e saber mais, eu preciso guardar no meu coração para que eu não peque contra o meu Deus. Não é para eu saber mais que o Eduardo, não é para eu saber mais que o João, que a Maria, que o Pedro. É para eu não pecar contra o meu Deus. E aí, para a gente ir finalizando aqui, essa palavra é uma palavra que liberta. A gente poderia passar o microfone por vários de vocês e vocês teriam testemunhos maravilhosos de como a palavra de Deus transformou a vida de vocês. Nos relacionamentos, nas depressões, nas dores, nos maus caminhos, vários. A gente ficaria dias e dias e não terminaria. Porque ela é uma palavra que liberta. A palavra nos guia, nos mostra para onde ir, traz luz aos caminhos escuros. Olha Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra verdadeira, genuína e completa tem um nome. Seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele para o qual toda a palavra, toda a Bíblia aponta. De Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Se você pegar as histórias que você não faz ideia, elas apontam para Cristo. Olha o que fala em João 1,14. Assim a palavra se tornou homem, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça, de verdade. Vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele é a própria palavra. Tudo aquilo que a gente falou, Ele é. Verdade, mansidão, falta de dúvida, tiro certo nos dilemas. Jesus é tudo isso. Não sou eu, não é você, não é o pastor Armando, o Luizão ou a Vitória, por mais bonito que o Luizão seja. Jesus é. Ele é a própria palavra. E essa palavra é transformadora. Ela muda mente, coração, renova, traz novo sentido para tudo, inclusive para aquilo que a gente nem imagina. Eu queria ler de novo com vocês para a gente finalizar Hebreus 4:12. Queria chamar a galera do louvor, se quiser já ir subindo aqui. Se a galera do louvor quiser ir vindo para cá. Hebreus 4:12 fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir entre alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e os desejos mais íntimos do nosso coração. De novo, gente, a palavra de Deus é viva porque ela é Cristo e Cristo é vivo, e ela é eficaz porque Cristo é eficaz. O sacrifício dele na cruz não precisa se repetir. A ressurreição dele não precisa se repetir. Já foi, está consumado. Ele vive e reina ao lado de Deus para todo sempre. É mais afiada que espada de 2 gumes. Porque é aquilo que a gente falou. Qualquer argumento do maior estudioso,
de qualquer ciência é enfrentado com amor, mansidão e certeza através de Cristo. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os nossos pensamentos e as intenções, os desejos mais íntimos do nosso coração. Como disse o Euriano, todo dilema tem que ter uma escolha. Na teoria dos dilemas, não tem a terceira opção, não tem um fugir do trilho, frear ou pular do trem, porque se você pular vai dar BO de qualquer jeito. Por qual palavra você quer navegar? Você quer realmente navegar? Qualquer uma que te leva para qualquer lugar? Ou você quer conhecer essa palavra que transforma, que consola e que dá um novo sentido à tua vida? Se você ainda não conhece essa palavra, se você não conhece a palavra da maneira que você está ouvindo, que faz o teu coração gritar para conhecer mais dela, eu convido você essa noite a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu convido você a resolver navegar através da palavra desse cara que me tirou lá da lama e me trouxe para uma nova vida. Eu convido você a mergulhar na palavra desse cara que é o único capaz de te dar uma nova vida. Tem alguém aqui essa noite que quer reconhecer a Cristo como Salvador, como a verdadeira palavra da sua vida para transformar tudo em você? Tem alguém aqui? Levanta tua mão aí, a gente quer orar por você. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Dá um abraço nele aí, pessoal. Lá atrás também acho que alguém levantou a mão, não sei se eu ouvi direito. Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra pode transformar teu coração aí, tua mente, certo? Alguém mais? Se você é um cristão e consegue ouvir o mestre, amém, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Que a palavra de Deus ressignifique tua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Esse é o dia mais importante da vida de vocês. Vocês vão entender isso. Se você é um cristão, consegue ouvir o mestre, eu queria propor um desafio. Se você não é um deles dois e já reconhece Cristo como teu Salvador, o desafio é: eu resolvo em 2023 navegar ainda mais pela palavra. E eu queria convidar você que é cristão a ficar de pé, para a gente orar junto. Vocês também que acabaram de reconhecer. E aí, para vocês dois, voltando um pouquinho, hoje é dia de festa no céu pela vida de vocês. Amém? Uma salva de palmas aí. Te abençoe. Amém. E mais, essa não é uma salva de palmas para massagear o ego de vocês. Essa é uma salva de palmas de uma família que fica alegre porque os filhos estão retornando para casa. Tá certo? Deus abençoe. Então, o desafio para nós cristãos é mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Vamos firmar esse propósito e vamos nos conectar com o nosso Criador cada vez mais. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo de entender, Pai, que eu preciso tomar essa decisão como cristão, como criatura tua, sabendo que não tem manual em outro lugar, escrito por outra pessoa, feito de outra forma, a não ser a tua palavra, que é o próprio Cristo, que é o exemplo maior de todas as coisas. Que no nome dele o Senhor abençoe esses dois irmãos, Pai, que voltam para casa. Que no nome dele o Senhor refaça os planos, que dê esperança, enche o coração desses dois caras de esperança. Que nós como igreja, Pai, a gente esteja aqui dispostos a chorar, caminhar, comemorar com eles. E que isso seja o começo de uma nova história na vida dessa galera. Continua conosco, ressignifica os nossos planos. Não deixa que qualquer evento nos leve para qualquer lugar. Nos faz conhecer cada vez mais a tua vontade para as nossas vidas. Continua conosco, no nome de Jesus, amém.